vamos continuar nesse mesmo espírito e ouvir o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite e continuar adorando a Deus e meditando na sua palavra. Amém? E o que nós vamos falar nesta noite aqui é um tema que, como já adiantei lá para os irmãos, não é um tema fácil, né? É um tema delicado, controversos aí em algumas questões teológicas, mas nós estamos passando no mundo um momento bastante complicado. Nós não podemos ficar, né, passar à margem desse cenário, que nós estamos vivendo uma mortandade no mundo, né? Por mais que alguns falem, mas todo ano morre essa quantidade de pessoas, que já passaram de milhões, né, no mundo todo. E aí a gente vê alguns comentários, tipo, mas é normal, todo ano morre. Esse é o problema, que ainda tem mais esse todo ano, que além desse 1 milhão, que foi concentrado de uma pandemia, ainda tem mais os outros milhões que virão ao longo do ano. Então não é normal, sim, estamos passando, de uma certa forma, por uma mortandade, né? Que tem assolado o mundo, tem assolado países. E isso vem gerando medo em algumas pessoas, e não poucas. Pânico. Tem pessoas que saem de casa assustadas, né? Mudaram a sua rotina, não por um simples cuidado, mas porque estão apavoradas. E isso impactou vidas. E tem pessoas que estão sendo impactadas porque esta mortandade tem assolado, chegado em suas casas, seus parentes, né, amigos próximos. Talvez você não tenha sido atingido, graças a Deus, né, mas conhecemos algumas, né, não poucas pessoas e muitas histórias de pessoas que sim, suas casas foram atingidas, que sim, seus parentes foram ceifados, né? Isso vem assolando e vem tirando a paz de muitos. Amém? Então, não é um tema. Falar sobre a morte é um tema. Nós vamos falar de coisas aqui que é loucura para o homem. É loucura para os homens, né? Mas é assim que Deus faz. É loucura para os homens, mas é possível para Deus. Porque nós vamos falar aqui de coisas que são milagres, que são propósitos, que é criação que vem de um Criador. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, mesmo sentados. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui como pedras vivas, formando a tua igreja, construindo, Senhor, a tua igreja, quando nos reunimos, conforme a tua palavra, onde está 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Obrigado, Pai, por estar, Senhor, presente através do teu Espírito Santo que habita em nós. Continua a ministrar os nossos corações, guarda as nossas mentes, os nossos corações. Ministra com a tua paz, ministra, Senhor, com a tua palavra, que nós possamos ouvi-la, reter o que é o bem, Senhor, e que caia as tuas sementes, as sementes que vêm da tua boca, caia em nossos corações, Pai. Que sejamos vasos para receber, Senhor, do teu azeite, que sejamos instrumentos para abençoar os teus filhos. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar aqui, irmãos, de algumas questões
que eu tenho como base vários estudos, né? E vários autores, pastor Lamartine, pastor Luciano Subirá, pastor Géser, enfim, alguns, né, cursos, algumas literaturas e, claro, né, a direção e o discernimento do Espírito. Amém? Do que nós vamos falar aqui hoje. Então, como eu falei, esse é um assunto que é difícil e que as pessoas não gostam de falar. Não é um assunto que a gente... não é um assunto predileto, né, para as pessoas, mas é uma realidade para todos nós. E muitas pessoas questionam, né, e tem uma série de dúvidas em seus corações a respeito da morte, a respeito da vida após a morte, da condição, né? A morte é um assunto que a maioria não quer pensar. E nessa hora a gente lembra que a Bíblia o tempo todo adverte, né? O que é a vossa vida, né? É como a erva, né, que hoje aparece e amanhã desaparece, e muitas vezes a gente não vive, né, na consciência de quão passageira é a nossa vida e do quanto a gente deveria construir para a eternidade. Algumas pessoas vivem como se a morte fosse algo que não vai chegar, não vai acontecer, porque a morte só vem para os velhos, né? Só vem para os doentes, só vem para aqueles que têm alguma evidência, né? E que a morte marca a data para chegar. Na verdade, a maioria de nós temos muita dificuldade para lidar com a morte, né, de entes queridos, porque é aquele momento que, por instante, todo mundo lembra, né? A morte é real. Inevitavelmente, né, vamos ter que experimentar isso. Então, o que a gente não pensa, se não pensa na morte, é no que vem depois, e obviamente as consequências. Então, o mais importante é a gente entender que tem de fato uma vida após a morte, conforme a Bíblia. E antes de falar dela, eu quero falar que a forma como nós vivemos determina muito o nosso destino. Então, antes da gente falar de vida após a morte, de eternidade, né, tão importante quanto é as pessoas entenderem que o destino da eternidade é uma decisão que se toma enquanto nós estamos aqui nessa vida passageira. Porque a gente vê muita gente, mesmo no meio cristão, que não vive em função daquilo que é eterno. Não está preocupado com o reino de Deus. Não tem compromisso com propósitos que Deus planejou para a vida dele. Não anda preocupado com o reino. Está só preocupado com o seu umbigo. Deus não é prioridade para ele. E quando sobra tempo, ele dá atenção para Deus. Então Jesus falou, olha, não junte tesouro para vocês na terra, ajunte tesouro nos céus. Ele não estava dizendo que não se pode ter nada na terra. Mas veja, a salvação é de graça. Mas como você vai viver a vida eterna, não é de graça. Depende de tudo que você faz aqui. E não basta você ter feito algo correto. Vai ter que ser necessário a motivação correta. E que seja para a glória de Deus. Não por segundas intenções, para a sua própria glória ou interesses. Por isso a Bíblia diz que Deus sonda corações. E como Paulo fala, né, que a obra de cada um é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, queridos, passou pelo fogo, não sobra nada. Nós estamos falando de níveis de glória e de recompensa que você receberá. Nós não estamos falando de salvação. Salvação pela graça e pela misericórdia de todos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Né? Foram salvos e resgatados por Cristo Jesus. Nós estamos falando de como será a sua morada no céu. Amém? Você acha que Deus seria justo? Colocando pessoas que não estão nem aí para o reino de Deus, não estão preocupadas com vidas que estão se perdendo, estão enterrando o talento, apontando o dedo e acusando a vida daqueles que estão fazendo, que estão trabalhando, que estão tentando acertar e dar o seu melhor.
e que muito provavelmente nessa hora deve estar assistindo o Fantástico em casa, e querem sentar do lado de Paulo, de Pedro, de Estevão, homens que deram a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos ser alcançados pela obra da cruz. Já falei e não canso de repetir, nós não viemos aqui a passeio. Deus tem um propósito para todos nós. Amém? Para todos nós. Então esse vai ser o assunto da nossa conversa hoje. Bem? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta. Onde você se sente em casa? Nesta vida? Ou você tem um coração nas coisas dos céus? Como você tem priorizado a sua vida? Quais são as coisas mais importantes para você? Deixa eu desligar isso aqui. Então veja, quais são as coisas mais importantes na sua vida? Quais são as coisas mais importantes para você? São aquelas que vão ficar, as quais você vai deixar depois de viver 70, 80, 100 anos? Ou você tem trabalhado nessa vida, mas pensado nas coisas que estão na próxima? A pergunta é, você tem juntado tesouros nos céus, ou você tem juntado tesouro na terra? Muitas são as dúvidas, né, que as pessoas têm com o que diz respeito aos céus. Sobretudo que hoje, né, se fala pouco sobre isso. A gente fala muito sobre as necessidades da vida, o poder de Deus, para nos ajudar nas demandas aqui do dia a dia, né? Mas tem muitas dúvidas sobre o céu. Por exemplo, as pessoas querem saber se quando morrerem, se elas vão dormir, ficar dormindo, ficar esperando Jesus voltar. Já ouviram falar sobre isso, né? Outras pessoas querem saber, por exemplo, se vão reconhecer as pessoas que amam, os queridos, os familiares. Será que a gente vai reconhecer as pessoas? Ou será que lá a gente vai ser outra pessoa? Vai estar tudo esquecido, vai apagar a nossa memória. Eu quero dizer para você, querido, que a Bíblia tem resposta para todas essas coisas. Amém? A coisa mais importante é você saber que o céu é real. Que esta vida que nós vivemos, ela passa voando. Voando. Daqui a pouco nós estaremos na presença de Deus. Então, o que a gente precisa aprender é viver bem. É aprender a viver, administrar as lutas, as perdas, as conquistas. Quando você tiver uma vitória muito extraordinária, né? Alegre-se, usufrua, mas não se esqueça, isso aqui vai passar. Não é eterno. O que de fato é eterno é o que está lá. Eu quero mostrar para vocês algumas provas, evidências, na Bíblia, que são irrefutáveis, de que a gente vai conhecer todas as pessoas. Até porque elas continuarão a ser quem elas são. E você não vai mudar a sua identidade. Você será exatamente a mesma pessoa. Por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis plenamente, como também sou plenamente conhecido. O espelho, na época de Paulo, era um espelho feito de latão. Não era como hoje, que você vê uma imagem perfeita. Por isso ele diz, hoje a gente vê como espelho, embaçado, né? É uma imagem, é uma sombra, mas lá eu verei face a face. Eu hoje, né, eu conheço em parte, mas eu serei conhecido plenamente. Até as pessoas que você conhece em parte hoje. Mas lá no céu, você vai conhecer plenamente.
Vamos ver o que a Bíblia fala, o que o Velho Testamento fala sobre conhecer ou não as pessoas. Eu quero mostrar aqui para vocês que o Velho Testamento afirma que nós vamos conhecer. Gênesis 25, 7 e 8 diz assim. Gênesis 25, 7, 8. Deus está dizendo que Abraão foi reunido aos amados, né? Diz assim, Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com quem? Com seus antepassados no mundo dos mortos. Com quem que ele foi se reunir, queridos? Com seus antepassados. Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, você vai deixar a sua parentela. Você vai ter que ir embora. Eu tenho um plano para você. Você vai mudar de país, você vai mudar de cidade. E Deus, através da obediência de Abraão, fez coisas extraordinárias, mas dentre os muitos prêmios que Abraão teve, é que quando ele morreu, ele voltou para a sua família. É bom você amar sua família, porque você vai viver com ela lá no céu. Amém? Ora, Abraão se reuniu com os seus antepassados. Já pensou quando você chegar lá no céu e você ser recebido, além dos anjos, pelas pessoas que você ama, que foram antes, avós, pais, alguns filhos. Quantos pais tiveram que enterrar seus filhos? Não há separação mais dolorosa. Mas a Bíblia diz que Abraão reencontrou. Não é uma bênção? Reunidos, Abraão se encontrou com os seus. Você também vai se encontrar. Já pensou nisso? Por isso, querido, eu quero dizer, a dor da perda, a saudade, ela é muito maior quando a gente tem a sensação de que nunca mais vamos revê-los. Não é verdade? Essa ideia de que nunca mais dói demais. Eu me lembro, quando eu perdi meu pai, exatamente o momento em que eu recebi a notícia. Esse momento não sai da minha memória. Um jovem de 17 anos, não tinha essa visão. Era uma perda muito grande, muito difícil, porque perder pai e mãe é perder aqueles que te amam incondicionalmente. Os outros vão gostar de você, vão achar você útil para algumas coisas, mas não vão te amar incondicionalmente. Esse sentimento de pai e filho, de filho e pai é muito forte. Ao ponto que deixa a maioria dos pais cegos, não conseguem enxergar as falhas dos filhos, né? E as correções que deveriam ser aplicadas para que eles pudessem juntar mais tesouros nos céus. E essa dor da perda foi até o dia que eu consegui entender Deus ministrando na minha vida através da sua palavra e me dizendo no meu coração, dizendo, filho, por que você fala nunca mais? Isso não existe para mim. Diga até breve. Então hoje, quando eu tenho saudade do meu pai, sabe aqueles momentos que você precisa de um ombro para chorar? Você precisa de um pai para abraçar. Eu digo, Senhor, em breve estaremos juntos de novo. Em breve você vai ser reunido com seus amados. Amém, queridos? E o Novo Testamento? Será que o Novo Testamento também? Porque isso é muito importante a gente dizer, talvez para você pareça banal, mas tem tanta confusão. Por exemplo, os espíritas, o que eles vão ser? Eles acham que eles reencarnam, que ele vai ser Maria, José, né? Vai ser homem, vai ser mulher, casou com quem é filho. Para o espírita, as pessoas não têm uma identidade em Cristo. A Bíblia diz
que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem uma segunda identidade. Você é um ser eterno, criado por Deus. Aliás, só tem duas coisas na vida que são eternas, nesta vida: a alma e a palavra de Deus. Nada mais é eterno. Tudo vai passar. A tua profissão, a tua casa, os bens que você construiu, tudo isso vai passar. Mas a tua alma é eterna e a tua identidade em Cristo é eterna. Amém? Lá em Mateus capítulo 17 também, a Bíblia nos conta, nos relata algo interessante, porque Jesus levou discípulos para um monte muito famoso, chamado Monte Hermon. E quando ele está lá com os discípulos, ele levou 3 deles em especial para um lugar reservado, que são Pedro, Tiago e João. E de repente eles estavam lá e eles olharam para Jesus e parece que Jesus começou a brilhar. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Literalmente, irmãos, o que aconteceu ali é que a dimensão do céu como que se abriu naquele momento. E ali o mundo físico passou a ser o mundo espiritual. E quando eles olharam, não era mais Jesus ali só. Tinha Jesus, Moisés e Elias. Agora é interessante, porque Moisés viveu 1500 antes de Jesus. Elias viveu 800 anos antes de Jesus. E de repente, Pedro olha para aqueles camaradas lá e sabe quem eles são, sem nunca tê-los visto antes. Não existia Facebook, não existia fotografia, não existia Instagram. E o texto diz assim, versículo 4 em diante: então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 tendas, 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés continuou sendo Moisés. Elias continuou sendo Elias. E os discípulos sabiam o nome deles. Eles nunca tinham conhecido. Vocês se lembram que eu disse que no céu a gente vai conhecer por completo? Ou seja, no céu você nunca viu uma pessoa. Você vai olhar para ela, você vai saber quem ela é. Nada vai estar escondido. Você vai discernir. Os discípulos reconheceram Moisés e Elias. E o mais lindo disso tudo é saber que Moisés era Moisés e Elias era Elias. Você continuará sendo quem você é para toda a eternidade. Então você não tem que ter medo de perder as pessoas que você ama. Não tem jeito, vai sentir dor, vai sentir saudade, vai, mas você vai estar junto de novo, amém? Quem já perdeu alguém que ama muito? Por que eu estou trazendo essa palavra, querido? Não, como eu falei, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, e nós estamos vendo pessoas perdendo seus entes queridos. E esta é uma questão que paira no coração de praticamente todas as pessoas. Como será no céu? Se há vida eterna? Se há vida após a morte, como será? E Deus quer acalentar o nosso coração, dizendo que sim, nós juntamos tesouros nos céus. Quando a palavra dele diz isso, querido, que nós ajuntamos tesouro, é porque é verdade. Por isso vale a pena toda oferta, todo sacrifício ao reino de Deus, que a palavra dele diz que haverá recompensa. Haverá recompensa. Deus é tremendo. Talvez você hoje esteja aqui e talvez também esteja necessitado dessa esperança, dessa certeza, mas eu quero te desafiar, querido, é viver nessa vida pensando na outra. Porque aqui as coisas vão passar, mas as coisas eternas, elas permanecerão conosco, amém? Há um outro caso que todos vocês conhecem também, que é o exemplo de Lucas.
a história do rico e do Lázaro. Lucas 24. A Bíblia diz que haviam 2 homens. Um deles era pobre, mas era um homem muito temente a Deus, chamava Lázaro. E ele vivia pedindo esmola para o rico. A Bíblia nem dá o nome do rico, mas o Lázaro tinha nome. E os 2 morrem. E Jesus, como é o Senhor dos Senhores, ele conta sobre um episódio que aconteceu na eternidade. Aqui não é uma parábola. Em parábolas não se dá nome para ela. E aí Jesus disse que o rico estava em tormentos. E ele começa a clamar e diz, pai Abraão, portanto ele fala com Abraão, pede para Lázaro, para que Lázaro molhe o seu dedo na água, para saciar minha sede. Abraão disse, não, os que estão aqui não pode passar aí, e os que estão aí não pode passar para cá. Mas então peça para eles voltar para falar para os meus irmãos, que tudo isso é verdade, para que eles creiam. Em outras palavras, ele estava dizendo, alguém avisa meus irmãos para não ficar juntando tesouro na terra. Não colocar o seu coração naquilo que não é reino. Porque tudo isso se acaba e vai terminar assim como eu estou. Abraão falou, também não pode. Porque eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm o Velho Testamento. Era a Bíblia que existia. A oportunidade de crer que eles têm é a segunda palavra. Então deixa eu te falar algo, querido. A oportunidade para crer em Jesus e ser salvo é aqui. Quando você fechar os seus olhos, não haverá mais oportunidade. É nessa vida que nós podemos crer em Jesus. E Jesus diz, quem crê em mim tem a vida. Por isso que nós precisamos falar de Jesus para os nossos entes, queridos. Pode ser que eles rejeitem, que eles digam, não quero, mas um dia, talvez antes de partirem dessa vida, eles possam clamar e invocar a Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor e crer no seu coração, será salvo. Amém? Lázaro continuou sendo o mesmo. O homem rico continuou sendo o mesmo. Eu também serei o mesmo. Só que com o corpo transformado. Amém? Lá em Mateus, capítulo 8, versos 11 e 12, Jesus disse que nós nos conheceríamos. Mateus 8, verso 11 e 12. Diz assim, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choros e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançado fora. Jesus está falando aqui para os fariseus que não criam, né? Ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Veja como a Bíblia está dizendo que todos esses homens continuam a ser quem eles eram. Abraão continua sendo Abraão, Isaque, Jacó, e todos os profetas. Eu quero dizer também, querido, que o conceito dos céus requer que nós nos reconheçamos. Por quê, querido? Porque a Bíblia diz que os habitantes dos céus são a família de Deus. Ele é o Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, e os crentes são os irmãos e as irmãs. Efésios 3, 4 e 15 diz assim, por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. O céu é descrito por Jesus como lar. Ele usa o céu como uma figura de lar. Lá em João 14, é um texto que todo mundo conhece, diz assim, ele está se preparando para ir, ele avisa os discípulos, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e
Vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus diz que o céu é uma família, é o lugar de família, o que nós temos na terra é só a continuidade depois no céu. Ou seja, as pessoas as quais Deus separou para você ter um relacionamento de amor, você vai continuar com elas lá. Você quer construir para o céu? Qual que é a coisa mais importante que você deve fazer nessa vida? Amar. Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em 1 Coríntios diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada valeria. Então, em outras palavras, queridos, nós como crentes nessa vida, nós estamos aqui como embaixadores do céu. Eu sou cidadão do céu, embora morando na terra. O que é um embaixador? O embaixador é um indivíduo que foi enviado para um outro lugar, para um outro país. Por exemplo, o embaixador do Japão no Brasil. Ele é japonês, mas ele não mora no Japão. Ele mora onde? Ele mora no Brasil. Mas ele é brasileiro? Não. As leis que ele vive são do Brasil? Sim, mas ele também vive segundo as leis do Japão. Porque ele é um embaixador do Japão no Brasil. Você é cidadão do céu, embora morando na terra. Embaixador do reino dos céus, embora morando na terra. Nós vivemos hoje num mundo, queridos, extremamente materialista. Por isso que as pessoas ficam tão desesperadas diante da morte. E saiba você que se Jesus não voltar na geração que nós estamos, você vai ver a morte. Você vai ver a morte se você viver bastante. Vai viver a morte não só a sua, como de algumas pessoas que você ama. Agora, nós não precisamos encarar a morte com desespero. Houve uma geração inteira de cristãos que morreram na igreja primitiva e eles iam cantando lá no Coliseu, no Fórum Romano, onde muitas vezes eles eram enterrados e as feras eram soltas para devorá-los. Eles cantavam. Outros eram jogados em piras, pegando fogo. Eles cantavam a Deus porque eles sabiam, eles viram Jesus. Ou então, se não viram Jesus, conheceram alguém que falava, eu vi Jesus ressurreto, eu sei que ele ressuscitou. Não era brincadeira. E as pessoas, queridos, não tinha acordo, não tinha espada na garganta, não tinha nada que o Império Romano pudesse fazer para remover esses camaradas da fé. Porque eles sabiam que a vida eterna existia. Será que você sabe? Você tem certeza da vida eterna? Se você tem, você vai ter duas atitudes. A primeira delas é se preparar para a vida eterna. A gente se prepara para tudo. A gente se prepara para casar, né? A gente se prepara para passar na faculdade, a gente se prepara para uma carreira, a gente se prepara para uma viagem. Já viu uma pessoa fazer uma viagem de férias e não levar malas? Já viu uma pessoa que de fato quer entrar numa boa faculdade e não estudar, não se preparar para aquilo? Não é verdade? O que você está fazendo para se preparar para a vida eterna? Alguém pode falar como é que a gente se prepara para a vida eterna e para juntar tesouro nos céus? Será que é ficando indiferente para todas as mensagens que Deus já falou com você? Será que é enchendo a nossa agenda de atividades e coisas que só dizem respeito a nós mesmos, ao nosso próprio umbigo? Será que é desejando mal ao próximo? Será que é amando só a quem te ama? Será que é dando o resto de tudo da nossa vida para Deus?
Será que é lembrando de Deus só na hora do aperto, na hora da dor, da enfermidade, na hora da morte? Lucas, capítulo 12, ele registrou uma parábola que Jesus contou. A parábola do rico tolo. Lucas, capítulo 12. Amém? A partir do versículo 15, Lucas, a partir do versículo 15, veja o que próprio Jesus disse. Diz assim, capítulo 12, versículo 15 em diante. Então lhes recomendou, tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem depósitos, muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado. Para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Mas não é rico para com Deus. O que você acha que Jesus estava dizendo quando ele afirmou, mas não é rico para com Deus? Nós podemos traduzir, não tem juntado tesouro nos céus. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 34, ele continua falando com os seus discípulos, e ele diz, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O que Paulo dizia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o alvo dele. Viver neste mundo para agradar a Deus. Queridos, a trombeta está para soar. Falta muito pouco. E quando ela tocar, você vai, desaparecer. E vai aparecer na glória, na presença de Deus. Amém, queridos? E quando você tem essa convicção da vida eterna, sabe que vai morar nos céus. E que você está juntando tesouros nos céus. Fica muito mais fácil, quando você peca, de se lembrar que aquele não é o caminho que você quer seguir. Você se arrepende e anda na vontade de Deus. Fica muito mais fácil quando você tem vontade de reagir na carne, de dar o troco. E você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu quero um dia ouvir do meu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Isso não faz de nós pessoas alienadas. Não, porque nós não sabemos a hora que nós partiremos. Só o Senhor sabe. Nós não vivemos aguardando a morte. Nesse próprio capítulo de Lucas 12, que nós acabamos de ler, no versículo 25, Jesus mesmo afirma, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que projetar, tem que viver a vida.
mas viver a vida sabendo que nós não somos cidadão daqui. Querido, tudo que nós construímos nessa terra vai ficar para trás. Você não vai levar um centavo, você não vai levar uma realização. Mas tudo que você investiu em pessoas, amando, testemunhando, isso você leva. A Bíblia diz que quando você chegar lá, vai haver uma coroa para aqueles que ganham almas. Quantos já ganharam alguém para Jesus? Já levou alguém para Jesus? Já pensou você encontrar essa pessoa e ela dizer, eu quero te agradecer eternamente porque eu estou aqui por sua causa? Você consegue imaginar esse momento? Você já pensou coisa maravilhosa? Você olhar para uma pessoa, saber que ela ia para o inferno e por causa do seu testemunho, do teu amor, ela está na presença de Deus com você lá. Então vamos viver nessa vida, nos preocupando com as coisas dessa vida, mas nos lembrando que o mais importante é o que está por vir. Como nos prepararmos? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avançando que as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Querido, avance em Deus. O inimigo tem tentado te parar e te desanimar, mas Deus hoje está dizendo para você, avance, continue juntando tesouros nos céus, porque Ele está contigo, por isso você chegou até aqui. E não, Ele não te abandonou. Levanta e anda, avança. Tenha um alvo na sua vida. Não tenha somente alvos humanos. Tenha alvos humanos. Se não tiver objetivo, não tiver missão, não tiver chamado para essa vida, você não faz nada. Mas use tudo aquilo que você tem aqui para a glória de Deus. A morte não acontece só para gente velha não, viu, querido? Qualquer um de nós pode ser encontrado por ela a qualquer momento. Você vai nos cemitérios, quantos pais choram por filhos? Quantos avós choram por netos? A vida é efêmera. A gente não gosta de pensar assim, mas essa é a verdade. Mas aquilo que nós temos lá é eterno. Não te conforta saber que você vai encontrar quem você ama? Não te conforta? Então, se você tem alguém que ainda não deu a vida para Jesus, fale de Jesus. Porque você quer que aquela pessoa esteja com você lá, fale de Jesus para ela. Amém? Porque ninguém vai chegar lá por sua conta. Nós só chegaremos lá por intermédio de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas alguns perguntam, pastor, e as pessoas que nós amamos e não estiverem lá? Como será o nosso sentimento? Como será a nossa memória? Querido, nas coisas com Cristo, o Senhor me levou a uma maturidade que eu só falo das coisas que a Bíblia me dá respaldo. Isso é um ponto que divide os teólogos. Porque afirmam que nós não teremos um sentimento em relação a essas pessoas que não estarão lá. Uma espécie de Alzheimer, sei lá o quê. Mas eu prefiro ficar com a outra parte dos teólogos que acreditam que a pessoa vai lembrar, mas que a presença de Deus e a plenitude vai ser tão poderosa que não vai haver lugar para dor. Vai haver um momento no céu que a Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxuta. Na presença de Deus, quando nós estivermos na presença de Jesus, no tribunal de Cristo, vai ser um tempo de muito quebrantamento. Provavelmente nós vamos lembrar das coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Vamos lembrar das coisas que fizemos e não deveríamos ter feito. A Bíblia diz que todas as coisas vão ser patente diante do trono de Deus. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Ele enxugará as nossas lágrimas. Porque ninguém vai entrar no céu porque foi perfeito. Nós vamos entrar no céu porque Jesus foi perfeito.
Nós vamos entrar não por aquilo que nós fizemos, mas é por aquilo que Ele fez. A única coisa que é com você é crer e confessar. Depois, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais limitações. Haverá plenitude do amor de Deus. Como é que a gente se prepara para esse dia? A palavra de Deus diz, Jesus conta a parábola de 10 virgens. Estavam esperando o noivo. 5 delas tinham na sua lamparina o óleo para poder iluminar e receber o noivo com honras. 5 delas não estavam preparadas. Essa parábola fala de Israel em primeiro lugar, que não estava pronto para receber o Messias. E os gentios que vieram depois, creram em Jesus e se entregaram a Ele. Mas a gente se prepara mais do que simplesmente com aceitar a Cristo. Porque aceitar de verdade significa fazer dele o Senhor da nossa vida, amém? Então eu quero pedir para você, querido, hoje, entrega o teu coração, entregue as tuas amarras, entregue os teus ídolos, aquilo que de fato é tão importante na tua vida, que tem tomado o primeiro lugar de Deus. Se você tem amado mais alguém do que a Deus, esse é o seu ídolo. Se você tem amado mais alguma coisa do que a Deus, esse pode ser o seu ídolo. Pode ser o marido, a esposa, pode ser o filho, pode ser o dinheiro, pode ser as coisas. E o Senhor está dizendo para nós hoje, eu quero ser o primeiro lugar na sua vida. Deixa eu te falar uma última coisa, querido. Deus não quer o teu presente de Natal. Deus quer você. Foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, entrega as tuas dores, a sua falta de fé e confiança de que Ele tem cuidado de você, e daqueles entes queridos que já se foram e estão te aguardando para o reencontro. Entrega os teus medos, suas fobias, medo da morte, medo do desamparo, medo da doença, medo de partir e deixar tudo que você juntou na terra, medo de deixar outros desamparados, por não confiar quando o Senhor diz, olha os lírios do campo, olha as aves dos céus, eu cuido de vocês, não se preocupem com seus celeiros, eu tenho cuidado de vós. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor de fato, a nossa prioridade será Ele, nós colocaremos Ele em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas, porque Ele o fará. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada, porque nós somos eleitos para a vida eterna, que já nos foi concedido na obra da cruz. Então você só tem motivo para se alegrar, para celebrar, porque você viverá a vida em abundância, aqui e muito mais lá. Diante disso, querido, o que pode te abater? Alegre-se, alegrem-se, porque Ele veio para te dar vida, porque nós estávamos todos condenados à morte, mas Ele veio para nos dar vida, e vida eterna. Amém? Amém? Então, querido, alegre-se, não tenha medo da morte, não tenha medo da mortandade, porque o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que protegeu o povo no Egito, que cobriu,
Ele cobre a tua vida e tem guardado a tua história e continuará a tua história, a tua semente, mesmo quando você não estiver mais aqui. Amém? Então não tema a morte, porque você tem o Deus da vida. E Ele te chamou para a vida eterna. Junte tesouros nos céus. Que essa semente encontre terra fértil no teu coração. E que você possa se levantar com a tua fé cada vez mais vívida, cada vez mais crescida e fortificada em Cristo. E saber que se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é na tua vida, levanta, caminha, porque Ele é a destra da sua justiça. Ele te sustenta. Aleluia, pela sua justiça. Confia no amor de Deus, que vem da cruz do Calvário. Amém? Amém. Então, para nós não veremos a morte, mas nós vivemos e viveremos a vida. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Aqueles que vivem no Senhor não morrerão, mas viverão eternamente. Amém? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós não tememos a morte, porque nós temos um Deus que é eterno. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Que essa palavra possa ser semeada no teu lar, na tua família, na tua casa. E que possa, querido, fazer você caminhar mais e mais e mais léguas. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar.